tarde a todas, bom dia, boa tarde para quem tá aqui em Portugal, uma boa tarde. Para quem tá aí no Brasil, outros lugares, um bom dia para vocês. Mais uma live, né? Semana passada a gente falou sobre, a gente colocou um vídeo sobre combinações de estampas, a gente falou um pouco sobre esses medos que a gente tem às vezes de comprar peças estampadas, ainda mais agora, e na verdade atualmente, antigamente, a gente tinha muito essa questão das estampas muito mais fortes no verão do que no inverno. Mas hoje não mais acontece isso. Hoje a gente tem estampas no inverno, no verão, as coisas vão se misturando e quando a gente sabe fazer esse tipo de combinação, sabe organizar o nosso armário para poder receber essas estampas, a gente consegue looks verdadeiramente lindos. E hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que também sempre mexe com a gente. Quando eu converso com as seguidoras, ou com alunas, ou com clientes da nossa consultoria, sempre é uma questão, a questão da combinação das cores. Então, por isso que quando a gente fala sobre cores, é um tema polêmico, é um tema que traz muitas dúvidas, e um tema que traz muitas dúvidas sobre como fazer isso na prática, né? Porque muitas vezes a gente vai lá na internet, olha como combinar, a gente vê aquelas imagens lindas de combinações e na hora de escolher as peças ali na loja, não funciona bem assim, não tem exatamente aquelas cores da foto, não tem exatamente aquela combinação que a gente estava procurando. Então, quando a gente sabe como fazer, quando a gente sabe como utilizar essa ferramenta, a gente consegue fazer as nossas próprias combinações dentro do nosso estilo, dentro de tudo que a gente já vem trabalhando aqui de ferramentas da consultoria e a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Então, para quem tá aqui pela primeira vez nas nossas lives, eu sou a Ana Vieira do Na Essência da Moda e minha missão é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, né? Então, o que é essa missão do todos os dias, quando a gente fala aqui todos os dias na Essência da Moda? É literalmente todos os dias. Então, ao invés de a gente pensar sempre que a gente tem que estar bem vestida, arrumada para uma ocasião, para um momento, para uma entrevista, para um casamento, para um batizado, não. A gente poder abrir nosso armário todo dia, escolher a nossa peça, escolher o nosso look do dia e tá bem, tá se sentindo bem com aquilo que a gente escolheu, tá? Então, se vestir bem não significa só você estar vestida para festas, significa você estar bem consigo mesma no seu dia a dia com a sua imagem. Então, essa é a nossa verdadeira missão. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, a gente tem as nossas lives todas as terças-feiras, são as nossas lives temáticas, né, onde a gente sempre trata de algum assunto, alguma questão bastante importante para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a combinação das cores, né? Eu vou começar perguntando o seguinte, né? Quero aqui saber, entender um pouco mais das dores de vocês e quero que você reflita aqui comigo nesse começo do vídeo. Sempre que você vai, né, escolher peças coloridas, você resolve mudar um pouquinho seu guarda-roupa, tá mudando a estação. Aqui na Europa a gente tá indo pro outono, no Brasil, no hemisfério sul a gente tá indo pra primavera. Então a gente começa a pensar em coisas novas, a gente vê o mercado se movimentando, novas coleções, novas propostas, enfim, tudo isso. E aí você pensa em trazer coisas coloridas pro seu armário. Afinal de contas, você quer atualizar um pouquinho, você quer estar na moda, ou não quer estar na moda, mas seu guarda-roupa tá muito escuro e você quer ali dar uma atualizada, né? Você pega duas cores, tem até vontade de experimentar, mas fica muito na dúvida se elas combinam, né? Ou às vezes você comprou uma peça colorida que tá muito bonita, linda, que tá aí no seu armário parada há um tempão e nem sabe o que fazer com ela. Você comprou, ela era linda, você tinha intenção de usar, você se enxergou naquela peça, mas você não sabe o que fazer com ela hoje, né? Então, não sabe o que você põe junto. Então, isso é muito comum. Uma das perguntas que eu mais recebo nas caixinhas, quando a gente abre nossas caixinhas às quintas-feiras, é sobre a combinação de cores. Uma das dúvidas que a gente mais aparece aqui para as nossas clientes é a combinação das cores, as cores que ficam bem. Então, isso é muito comum, tá? Eu mesma, quando estava lá trabalhando na área de moda, né, quando não tinha ainda essa engrenagem nesse trabalho da consultoria, eu trabalhei durante 28 anos na área de moda. Quando a gente não tem essa ferramenta da combinação de cores, o nosso armário vai ficando cheio de coisas que são completamente diferentes, cheio de coisas que não fazem sentido e depois a gente realmente não sabe como combinar, tá? Então, e aí o que a gente faz?
No meio dessa bagunça toda de não sei combinar, não vou combinar, você resolve o seguinte: a partir de agora não uso mais colorido, vou usar só o preto, o branco, o bege, o azul marinho e tá tudo resolvido. Não tenho mais problema com o meu armário. Então, assim, essa não precisa ser a sua solução, a não ser que esse seja o seu estilo pessoal, tá? Tem algumas pessoas que têm um estilo pessoal que de fato usam menos cores, mas não existe lá um estilo pessoal onde a gente só usa só preto, não. Isso não, a gente pode trazer cores de uma forma mais vibrante, de uma forma mais suave, de uma forma mais neutra com colorido. Enfim, tem diversas formas da gente agregar ali ao nosso armário, conforme o nosso estilo, sobre as cores. Mas que elas trazem vida, elas trazem energia, elas trazem poder de imagem, elas podem trazer muitas coisas boas aí pro seu dia a dia, tá? Então, isso não precisa mesmo ser tipo um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente tem as ferramentas, as práticas na mão, a gente consegue sim solucionar ali. Então, o que eu trouxe para vocês, né? Aqui como informação e como ferramenta hoje. A gente cresce ouvindo que tem que combinar tudo, né? Que cor demais é perigoso, né? As mulheres, a gente que tá ali no momento de vida onde já passou, já entrou na carreira, lá nos anos 80, 90, apesar da moda ser muito colorida naquela época, a gente tinha lá os neons, a gente tinha todas essas coisas da moda. Quando a gente ia para o mercado corporativo, né, o mercado de trabalho, quando as pessoas tinham que estar dentro de uma empresa, a gente ouvia o quê? Menos é mais. Então, o que era o menos? Menos é menos cor, menos tudo. Ai, cor de mar, isso é muito perigoso, não chama tanto atenção. Então, a gente foi construindo ali o nosso dia a dia baseado nessas informações. Então, a gente virou ali aquela pessoa que de repente tem só um armário com diversos blazers pretos, brancos, beges, marinhos, calças pretas, brancas, beges, marinhos. E aí a gente faz essa combinação aí do dia a dia, né? A gente pode sim agregar valor de uma forma elegante, de uma forma contrastante, da forma que você quiser transmitir a sua imagem. Porque hoje você precisa entender primeiro qual é o ambiente que você trabalha, o que você deseja com essas cores, com essa imagem. Aí você vai conseguir o quê? Aproveitar melhor ainda mais dessas informações, desse conhecimento, tá? Então você tem ali 1000 possibilidades de ser feito e tudo vai ser baseado em você. Então não é algo que é um padrão, né? Onde a gente só fala sobre todo mundo igual, todo mundo a mesma cor. Não, é algo que vai fazer sentido para você, uma combinação de ferramentas que a gente vai utilizando com esse conhecimento para que você consiga chegar na imagem que você deseja e ficar muito feliz, com uma energia muito positiva, se sentindo bonita, se sentindo realizada. Vai fazer muita diferença aí na sua vida, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa. Vamos aqui com as meninas, espera lá. Quero falar para vocês o seguinte, a gente vai falar hoje sobre uma ferramenta que se chama círculo cromático. O meu é grandão aqui, mas já vou mostrar para vocês como fazer para você poder acessar também o círculo cromático. Então, essa ferramenta, que é o círculo cromático, muitas de vocês já devem ter visto, devem conhecer, mas não deve saber como é que funciona e entender como é que ele pode facilitar a sua vida, né? Esse círculo, ele foi criado só para contextualizar e para vocês entenderem que não é algo que veio aqui do achismo ou coisas assim, algo realmente contextualizado. Então ele foi criado a partir dos estudos de Isaac Newton no século 17, quando ele percebeu o quê? Que a luz branca se decompunha em diferentes cores formando um espectro, tá? Então se você for lá nos estudos da nossa época de física, tudo mais, você vai ver que tem lá essas informações. Com o tempo, artistas estudiosos da arte passaram a organizar essas cores num círculo, tá? Para facilitar a visualização e as relações entre elas. Então, quais são as relações aqui dos roxos, dos amarelos, dos vermelhos, enfim, quais são as relações? Tudo isso foi colocado nesse círculo. E aí, o que acontece? Na consultoria de imagem, a gente usa o círculo cromático porque ele é uma ferramenta visual extremamente prática para criar harmonias nas combinações, para que a gente possa definir a sua imagem. Então, o que acontece? Ele vai mostrar quais cores equilibram, quais cores contrastam,
quais cores conversam entre si. Ele vai ajudar sim a montagem de looks. Então eu vou dar um exemplo, tá? Quando a nossa cliente, a nossa aluna faz lá a sua coloração pessoal, descobre a paleta de cores, né, que valoriza a beleza dela, o que acontece? A partir daí, descobrindo a sua coloração pessoal, conhecendo o seu estilo pessoal, a gente vai conseguir direcionar, com a ajuda dessa ferramenta círculo cromático, quais são as cores que vão se adequar ao seu armário. Para quê? Para que a gente chegue num armário cápsula versátil, que seja dentro daquilo que a cliente espera, dentro daquilo que a aluna espera como resultado de imagem. Então vai ter clientes que vão querer algo mais contrastante, né? Eu quero uma imagem mais contrastante. Já vou mostrar para vocês como faz, tá? E vai ter algumas clientes que vão querer algo um pouco mais harmonioso. Então tudo isso é conversado e nós dentro da consultoria, a gente utiliza desse círculo cromático para fazer uso dessa ferramenta. E o que acontece? Ele acaba por tirar um pouco da questão do achismo, né, da equação, e ele vai dar o que? A liberdade para que você possa experimentar, né, com base na técnica, no conhecimento e não em regras, tá? Então isso aqui não é para ser uma regra, é para ser uma ferramenta onde você vai trabalhar, vai experimentar. Então o que eu vou te passar aqui hoje é um pouco desse conhecimento do que você pode fazer utilizando um círculo cromático, já com peças que você tem aí no seu armário. Então já pensou, você sair daqui, já saber o que fazer com aquele seu blazer pink lá, que você não sabe o que fazer, já vai saber como fazer, como usar ele aqui, tá bom? Então o que acontece? Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 formas da gente usar ele e de forma que você pode olhar para o seu armário e saber como fazer e como utilizar de uma forma bastante técnica e que vai te ajudar a destravar aí o seu armário. Então se você tem peças que estão paradas aí há muito tempo, ele vai ajudar sim a destravar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, eu trouxe aqui um primeiro. Olha, esse aqui é o círculo cromático, tá? Esse é uma versão simples dele, mas que já ajuda muito. Então você pode ou dar um print, você pode pegar e dar um print nele, você pode usar ele como visual, você pode escolher lá comprar ele físico também, pode imprimir é uma coisa que ajuda muito, tá? Então eu vou contar aqui pra vocês. Dentro desse círculo cromático, vocês podem ver que nós temos as cores, tem todas as seções, então aqui verdes, azuis, roxos, rosas, laranjas, amarelos, que vão do mais escuro para o mais claro, do mais suave para o mais intenso, tá? Então aqui são as intensidades da cor. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre combinação de cores, as pessoas pensam que, primeira coisa que a pessoa pensa quando fala de combinação de cores, não vou ficar usando amarelo. É a primeira resposta que eu recebo na maioria das vezes. E não é isso, tá? Primeiro que não existe cor, não é igual a cor amarela, tá? Cor são cores, a gente tem o universo das cores. E para além do universo da cor, a gente tem a intensidade dessas cores, o brilho dessas cores ou a suavidade dessas cores, que faz com que você consiga aí tirar combinações que façam sentido pro seu armário, pro seu estilo, pro seu trabalho, pra forma como você quer se apresentar, tá bom? Então eu vou começar falando, a primeira coisa são as cores complementares, tá? Então o que são as cores complementares? Deixa eu voltar aqui pra minha câmera. As cores complementares são as cores que ficam do lado oposto do círculo. Então, eu vou pegar aqui para facilitar. Então, vamos supor o amarelo, os amarelos. Quais são as cores opostas aqui do círculo? Peraí. Os roxos, estão vendo? Aqui, ó, ou esse com esse, os roxos. Quando a gente faz essa linha de oposição, né? Cores opostas ou cores complementares, a gente consegue fazer o quê? Fazer combinações que vão trazer paletas mais vibrantes, tá? Então, você vai trazer o quê? Um contraste marcante na sua imagem, você vai dar um ar de modernidade. Então, é esse tipo de combinação. Então, vamos supor que hoje você é uma pessoa que trabalha aí no universo criativo, ou que você trabalha num ambiente bastante casual, você gosta de se vestir em cores, e você não sabe como fazer isso de uma forma intencional. Então, você tem lá uma peça amarela, e você quer fazer um contraste, você quer dar uma ideia, você quer trazer uma força. Você pode, no primeiro momento, a primeira etapa é as cores complementares, tá? Você consegue combinar. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficam.
Tá vendo? A primeira coisa que as pessoas pensam é: meu Deus, é assim que eu vou sair na rua? Não, sabe por quê? Porque assim, isso aqui são ideias e as pessoas aqui usam, né? São ideias de cores e de combinações criativas e que façam sentido, que usam um contraste de forma que faça sentido dentro do círculo cromático, tá? Mas o que você tem também dentro das cores complementares? Você tem as cores suaves. Então, ao mesmo tempo que você tem aqui, por exemplo, o amarelo com o azul, vocês estão vendo essa menina aqui de baixo? Do lado direito embaixo, ela tá com um amarelo bem vibrante e ela tá com um azul bem vibrante. Eu vou até colocar aqui um pouquinho maior para vocês verem, olha, tá vendo? Para vocês verem como a gente não pode só pensar que vai ser algo que vai destoar, que vai ficar muito carnavalesco. Não. Aqui, ó, a gente tá vendo cores bastante vibrantes, certo? Vou colocar aqui também para vocês que estão no YouTube. Tá? Aqui. E aqui eu tenho uma outra versão dessa mesma combinação complementar de uma forma mais suave. Então, por exemplo, um mostarda com azul marinho, que não deixa de ser uma combinação de azul com amarelo, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Que você não vai viver desse jeito, tá? Você não vai simplesmente usar cores e viver assim, ó, toda colorida o dia inteiro. Ai, Ana, mas não é meu trabalho não permite, trabalho no escritório. Não. Isso aqui é uma ideia de como você pode começar a combinar as cores e depois você tem que buscar o tom, a suavidade do tom em que você se sente confortável, em que você gosta, a peça que tá aí no seu armário, tá? Então é assim, olha aqui a diferença, como eu mostrei pra vocês, peraí. Aqui, ó. Esse azul, de novo, e esse azul. Vocês estão vendo como são coisas completamente diferentes? Como esse segundo, apesar da gente ter a combinação de cores complementares, que são as cores opostas do círculo, a gente tem sim uma suavidade, uma elegância. Então pensa nisso, quando você pensar em cor, não pensa só em cor vibrante. Existem muitos tons ali para você poder trabalhar, tá? Depois das cores contrastantes, a gente tem a segunda etapa, que são o quê? As cores análogas. As cores análogas são o quê? São cores que vão deixar você com um visual muito mais harmonioso, suave. Então ele é ótimo para quem? Para quem tá começando no mundo das cores, para quem não quer usar, para quem gosta de mais de suavidade. Então o que acontece? As cores análogas são as cores que estão lado a lado no círculo cromático, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, rosas com os roxos. Você tem aqui uma combinação muito clássica que eu já vou mostrar para vocês, que são os verdes, aqui, ó, os verdes com os azuis. Então as cores análogas são as cores que estão lado a lado do círculo cromático. Então normalmente até 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá vendo? Depois 1, 2, 3, tá vendo? Essas três cores aqui, ó. Então essas cores são cores análogas, tá? E lembrando também o que? Quando a gente fala de cor, eu já vou mostrar pra vocês em peças, tá? Não é só a cor da roupa, tá? Pode ser uma cor, por exemplo, de um acessório, de um brinco, de um lenço. Então você pode fazer essa combinação de cores de diversas formas. Você não precisa imaginar que você vai estar inteira colorida. Eu vou mostrar aqui pra vocês sobre as cores análogas. Aqui, ó, eu trouxe dois exemplos para vocês verem bem. Esse primeiro da direita é um exemplo de uma combinação de azuis com verdes bastante vibrante. Então, um azul muito forte, um verde bastante forte também. Então, esse é um tipo de combinação análoga. Esse da esquerda, né, da gente que tá olhando, ele tem o quê? O azul marinho com um verde mais suave. Então, vocês viram como aqui você traz o contraste, você traz uma coisa mais forte, mais colorida, né? Ela até colocou ali na bolsa também o tom de verde naquele lenço para ficar mais com mais energia. Então aqui é uma imagem muito mais de energia, de cor, de vibração. Na segunda você tem uma imagem mais elegante, mais suave, né? E que transita perfeitamente, por exemplo, dentro de um escritório, dentro de uma reunião, mas que ao mesmo tempo você não vai estar com aquele preto, com aquele marinho, com aquele cinza. Vocês viram como só esse tom de verde sobre esse marinho já traz um pouco mais de vida, já traz um pouco mais de
de imagem, olha isso. Tá vendo? Não precisa só pensar no preto, branco e bege. Olha como a gente tem opções aqui, tá? Então, não fica com medo. Eu trouxe até mais uma opção aqui, olha aqui, de cores análogas, mais suave ainda. Olha essa combinação aqui, bem suave. Ela colocou um verde um pouquinho mais vibrante, mas um azul mais suave. Então, se esse também, por exemplo, é a sua proposta, olha quantas opções a gente tem. Então, a gente tem aqui algo mais vibrante, algo que seja mais suave, porém com profundidade. Então, aqui é algo mais elegante, para um momento de uma reunião, para um momento de uma coisa mais formal. E aqui é algo mais casual, né? Mais suave. O que eu quero falar para vocês? Esses azuis que a gente sempre coloca aqui, então, por exemplo, o azul marinho ou o azul mais claro, a gente pode considerar esses azuis também, por exemplo, os nossos jeans, né? Os nossos jeans, se a gente tem um jeans que tem um azul um pouco mais escuro, ele entra ali na gama dos azuis marinhos, tá? Dos azuis bem escuros. Ah, não, eu tenho um jeans que é o mais claro, eu já vou mostrar ali uma combinação para vocês. Se ele é mais claro, ele entra na gama desses azuis mais claros, tá? Então, não pensa só peças coloridas. Pensa em acessórios, pensa no seu jeans, pensa nas suas bolsas, pensa no sapato, que pode ser algo assim. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje eu tô aqui com um azul marinho, né? De listras, e eu tô com um brinco verde. Então, você pode colocar um ponto de cor, por exemplo, num brinco. Você pode fazer diversas combinações que não seja somente uma roupa super colorida, se esse é o seu medo, tá? Depois, a gente tem uma terceira forma de combinar, que se chama, que essa é um pouco mais, ela não é difícil, mas ela requer um pouco mais de trabalho, tá? Que são o quê? São a tríade. O que são as cores tríades? São 3 cores que formam um triângulo dentro do círculo. Então aqui, quando a gente tem esse círculo cromático aqui, ele já tem aqui, então, por exemplo, o verde com laranja com o roxo. Então, conforme você vai girando ele, você vai conseguindo entender quais são as cores tríades. Então, seria essa que faz aqui um triângulo, tá vendo? Amarelo com roxo com esse avermelhado, terroso. Então, você consegue fazer 3 pontas de cores, que aqui, por exemplo, podem ser também um acessório. Então, de repente, você vai fazer uma combinação complementar. E aí você de repente quer pôr mais uma cor. Você pode pôr numa bolsa, num calçado, num acessório. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse formato do tríade requer que você analise um pouco mais para trazer essa informação de uma forma mais harmônica, quando a gente olha mesmo, né? Então, isso são estudos feitos de quais as cores que a gente consegue entregar e que visualmente, na hora que você traduz a sua imagem, não dá aquela sensação de tudo bagunçado, tá? Então, aqui, ó. Combinações tríades. Olha aqui que coisa mais bonita. Você deve ter pensado assim: nossa, 3 cores? Como é que eu vou combinar 3 cores? Socorro, nem pensar, isso não é pra mim. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui tá um exemplo de uma combinação tríade super elegante. Estão vendo? Então, você tem um ponto de amarelo, que seria esse bege, esse mostarda, né? Você tem um ponto de avermelhado, que seria o sapato. Você tem o ponto do esverdeado azulado, que seria a calça. Então, vocês conseguem ver que não precisa ser ultra colorido? Mais alguma aqui. Aqui eu fiz também uma comparação para vocês verem. Do lado direito, a gente tem uma combinação mais vibrante, né? Com um amarelo mais forte. Apesar dele ser um amarelo mostarda, ele tá mais forte, mais vibrante. A calça um pouco mais clara. Tudo tá mais vibrante ali, né? A blusa dela por baixo laranja, né? Tá tudo assim. E nesse outro da esquerda, o que a gente tem? A combinação tríade mais suave. Então, o que ela fez? Ela não colocou todas as peças de roupa coloridas. Ela colocou um cinto e uma sandália que fez a terceira cor. Então, ela colocou lá uma calça azul marinho, uma blusa amarela com um tom de mostarda, e ela colocou um cinto nesse tom de bordô, burgundia, aí que a gente sabe que é um dos neutros coloridos. Então, o que aconteceu? Ela fez uma combinação tríade super elegante, tá vendo? A outra do lado, vocês viram que ela também tá, quando a gente olha, não é uma coisa que choca. Talvez choque por uma primeira vez, porque ela tá de blazer amarelo, porque você pode falar assim, ai, não sei fazer esse tipo de combinação, mas quando a gente olha aos nossos olhos,
não é algo que incomoda. Vocês viram que as cores se coordenam ali entre si, né? Apesar de não serem cores muito próximas, elas se coordenam. Quando a gente vai para aquele do lado e transforma e escolhe cores e tons mais suaves, a gente consegue ter a cor de uma forma bastante suave, de uma forma bastante elegante, né? Então, vocês não iriam para um escritório assim, com essa cor, com esse esquerdo? Olha como tá bonito, como tá elegante, não é? O que vocês acham de tudo isso? Então, assim, sempre que vocês pensarem sobre cores, né, sobre as cores, pensem o seguinte: não é só um tudo colorido, não vou imaginar isso, porque essa é a maior trava, a maior objeção que a gente vê nas alunas e nas clientes, tá? Então vamos pensar numa situação real aqui, tá? Você, por exemplo, pegou o círculo cromático, você imprimiu, tá com ele na mão, tudo certinho, tá? Ou comprou um físico, como você preferir. Você tem uma blusa azul, né? Você tem ali uma blusa azul e não sabe como combinar. Então, no círculo, o oposto do azul é o laranja, tá vendo? Aqui, ó, pera lá. O oposto dos azuis são os laranjas, os terrosos, né? Então, a gente pode ir aqui para esses lados dos terrosos. Então, o que você pode fazer? Dá uma olhada no seu armário, no que você tem em tons terrosos, que podem ser mais escuros, de repente você não quer algo tão chamativo. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando alguém pergunta assim, qual é a melhor combinação para o azul? Eu vou dizer para vocês que essas peças são peças minhas. Dentro da minha cartela de cores, eu tenho a intensidade suave. Então, eu sempre escolho cores que são mais suaves. Por quê? Porque elas tendem a valorizar muito mais a minha beleza. Então, quando eu vou escolher um azul, eu não vou escolher um azul nem muito profundo, nem muito vibrante. Eu vou sempre para cores mais suaves. Então, vocês vão ver que as minhas peças estão tudo dentro dessas tonalidades, tá bom? Então, quando você descobre a sua coloração pessoal, você já consegue ele definir se para você ficar melhor um mais profundo, mais suave, mais vibrante, tá? Então, imagina só, eu pego essa cor azul, eu posso ir para um tom terroso. Um tom terroso precisa ser um laranja? Não, ele pode ser, por exemplo, um marrom, tá vendo? Então, você pode fazer combinações assim, ó, marrom com azul. Depois, vocês vão ver que eu vou usar muito essa calça marrom, esse tom terroso. Ah, eu tenho aqui um verde, olha, esse verde, né? Quando eu quero fazer uma combinação casual com azul, pode ser ou uma calça azul marinho, ou essa calça, por exemplo, que eu tô hoje, calça jeans, que é um azul bem escuro, e que ele vai ficar super bom. Ela vai fazer o papel do azul aqui. Então, aqui seria uma combinação análoga. Uma combinação de verde com azul. Ah, mas eu quero fazer uma combinação de verde com azul. Eu tenho um azul mais claro. Então, pode ser, por exemplo, a minha calça jeans, que ela tem um azul mais claro. Essa aqui, por exemplo, com essa daqui. Eu tô fazendo aqui também uma combinação análoga, tá? Assim como quando a gente viu aqui, olha, o verde com o azul, vocês estão vendo? Então, vocês têm ali o verde com o azul, bem forte, marinho, tudo mais vibrante, mais suave. E aqui você tem mais suave ainda. E é uma combinação de cores análoga, tá? O que a gente pode fazer também? Os acessórios, então, por exemplo, um lenço que você tem em casa, que você tem em cores, né? Vocês podem ver que esse lenço também tá dentro das cores suaves, porque é algo que eu escolho, olha, é algo que vai perto do rosto. Então, quando a gente usa algo que tem a ver com a nossa paleta de coloração, tudo fica mais fácil e faz mais sentido. Então, por exemplo, se eu quero usar esse azul, né? Eu quero usar, por exemplo, essa camisa aberta com lenço. Estão vendo que as cores já se coordenam? Então, vai ficando mais fácil quando você vai escolhendo com intenção, quando você consegue ali escolher as cores que realmente fazem sentido. Depois, então, se você tem aí um lenço colorido, você pode fazer com que ele seja parte da sua combinação, seja ela análoga, seja ela complementar, seja ela tríade, tá? Você pode usar, eu poderia usar ele como uma combinação tríade, poderia usar como uma combinação complementar, depende do que eu vou colocar junto com ele, tá? Então, agora eu vou dar um outro exemplo aqui pra vocês. Imagina que você tem aí na sua casa uma peça dessa cor.
e não sabe o que fazer. Uma peça pink, ó, se atentem à cor, tá bom? Pode ser um blazer, pode ser uma blusa, pode ser uma malha, pode ser um moletom, o que você tiver aí, tá? Você tem essa parte de cima pink e você não sabe o que fazer com ela. Então a gente tem aqui os pinks, né? Se eu quero fazer uma combinação complementar, né, dentro desses pinks, eu posso ir por aqui, ó. Essa é a análoga, uma combinação análoga, ou eu vou pra cá, ou eu vou pra cá. Então, por exemplo, se eu pegar esse pink e colocar ele com um tom bordô, eu não tenho uma calça bordô aqui, mas eu tenho uma calça dentro, ó, dentro desse tom aqui, poderia ser mais ou menos pro marrom. Então, aquela calça marrom que eu mostrei pra vocês, olha, como dá pra combinar, tá vendo? Você quebra um pouco do vibrante desse pink com esse tom de marrom, tá? Você consegue fazer essa combinação. Aí, você quer fazer algo, ao invés de ser pra esse lado aqui, você quer fazer algo pra cá, ó, pros azuis pra cá, tá? Então, o que eu posso fazer? Mesma coisa, tenho aqui o meu azul do jeans, olha aqui, ó. Tem uma combinação de azul com rosa. Então, não dá pra você pensar assim, ah, azul com rosa? Como assim? Você tá achando que é o azul bique com um rosa pink. Não, ó, pode ser esse azul aqui da calça jeans. Tá vendo? O que mais que eu tenho aqui pra vocês? O rosa, mais suave. Então, você pode ter na sua casa, ao invés de ser esse pink aqui, você pode ter esse rosa aqui mais suave. Então, são as nuances do rosa. Aqui, mesma coisa. Eu posso jogar ele com essa calça marrom, tom terroso, tá vendo? Eu posso jogar ela com a calça jeans aqui, deixa eu pôr aqui. Tá vendo? Então, o que começa a acontecer? Quando você começa a ter um armário assim, você começa a fazer, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra vocês. Isso. Você começa a ter um armário muito versátil. Você começa a conseguir fazer combinações diferentes. Apesar de serem as mesmas peças, vocês viram que eu brinquei aqui com duas calças só? Uma calça marrom, um azul claro e essa que eu tô aqui vestindo que é uma azul mais escura. Então, por exemplo, com 3 calças, olha quantos looks a gente consegue montar, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 camisas. E o que acontece? São coloridas. Vocês viram que não são camisas preto, branco, né? Nada disso. Então a gente consegue combinações lindas, elegantes, com vida, com energia e ao mesmo tempo coloridas e de uma maneira versátil, muito versátil. Você consegue fazer ali combinações que vão tirar você ali da zona de conforto e vai fazer coisas maravilhosas. Vocês vão ver que quando você começa a usar isso aqui, então, no primeiro momento, pode parecer um pouco difícil, complicado e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse exercício em casa. Então, hoje à noite, né, hoje, quando você puder, no final de semana, imprime esse círculo cromático. Leva pra frente do teu armário. Ah, eu vou ter que pra sempre ficar usando isso? Não. Até o momento em que você pegou ali a prática, aí você vai poder ter um olho muito mais treinado. É o treino do olhar. E o que vai acontecer com esse treino do olhar? Você vai para uma loja, você vai lembrar, poxa, essa cor aqui vai ficar bom com terroso, essa cor. Você vai começar a ter a memorização daquilo que tá no teu armário e que você vai conseguir combinar com aquela peça que você quer tanto comprar. Vai ficar muito mais fácil, você não vai ter peças perdidas no seu armário, vai parar de gastar dinheiro com coisa que não precisa, tá? Então, e se você tá com medo de ousar, ai Ana, não sei, tenho medo tal, como eu falei ali no começo, começa com um acessório, começa com um lenço, começa com um brinco grande, um pouquinho mais colorido, começa com uma bolsa, com um sapato nessas combinações aqui, seja complementares ou seja nas cores análogas, fica muito bom mesmo, tá? Então, se tem receio, começa devagar. Agora, se você já quer usar, quer colocar algo mais, vocês viram que não precisa ser nada espalhafatoso, nada que você vai aparecer demais. Você consegue construir essa combinação de cores de uma forma muito elegante, sem precisar ficar olhando dicas na internet, copiando aquele look e aquela coisa. Você vai saber como fazer, tá? Saber de verdade.
tá? Então vou te propor aqui um exercício simples para você fazer depois da live. Gosto muito de trazer aqui para as nossas lives todas as semanas algo que você possa fazer já quando sair daqui dentro do seu armário, tá? Sem precisar comprar uma peça nova. Então separa 2 ou 3 peças aí coloridas do seu armário que você tenha, né? E que esteja aí travada. Sabe aquela peça que você não consegue saber como combinar, não sabe como fazer? Abre a imagem do círculo cromático ou imprime e aí olha para essas cores e busca o que você deseja. Então, dentro do meu trabalho, eu preciso que seja algo mais discreto. Eu trabalho no escritório, eu trabalho em algo mais formal. Então você vai começar pensando nas cores análogas, tá? Que vai transmitir para você uma imagem mais suave, né? Ah, não sei como fazer com as peças. Faz com acessório, mas começa com as peças que você tem no seu armário. Ah, não, Ana, eu trabalho num lugar onde eu quero e eu tô meu desejo de imagem é ser mais criativo, é ser mais casual. Você pode ir lá para as combinações complementares, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Tirar uma foto do seu look, do look que você montar, e veja como é que você se sente. Olha pra você, olha pra sua foto, né? Olha sempre pro espelho, pra sua foto. Não tem certo e errado, tá? Tem o quê? Experimentação. Experimentação dentro do quê? Daquelas cores que você já tem no seu armário. A partir do momento que você descobrir a sua coloração pessoal, aí o seu foco, a sua intenção de compra acaba mudando. Se aquilo que você tá no seu armário já valoriza você, você já conhece, já sabe, é aquilo que você gosta, você vai trabalhar com o que você tem no seu armário hoje. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vai pegar essas peças e vai começar a testar, faz uns testes. Você vai começar com 2 ou 3 do meu exercício, você vai ver que depois você vai querer fazer um monte, porque é algo viciante de testar, de fazer coisas novas, de fazer com que você consiga ali trazer a imagem que você deseja, tá? Então, essa combinação de cores é treino. Tá? No primeiro momento pode não ser perfeito, você pode achar que ai, não ficou bom, vou trocar. Troca um acessório, troca um brinco, troca a peça, tá? Volta, por exemplo, ficou muito colorido, volta para uma peça neutra com colorido e depois você evolui para um mais colorido, tá? Vai fazendo um processo com você mesma, tá? Se permita experimentar, porque é assim que a gente vai descobrir e vai se divertir com o próprio estilo. E a minha sugestão é que você pegue e comece com a peça esquecida do seu armário, para você conseguir revitalizar ela. Mas tem que ser uma peça que você ama, tá? Se for uma peça que já não me representa mais, é aquela peça de quando eu era adolescente, aí não faz sentido. Mas tenta fazer com uma peça, aquela peça que você comprou, que você adora, mas você não sabe ali como quebrar para poder começar a usar ela, tá? Vai começando, testa olhar para o círculo cromático, olha para tudo que você tem no seu armário e cria aí um modelo. Se você puder, manda para mim, posta no seu story, manda por direct. Eu vou adorar saber que você utilizou desse conhecimento de hoje para você montar o seu primeiro look mais colorido, com uma vida nova, com refresh, tá bom? E quem quiser destravar ainda mais esse poder das cores, porque vocês vão ver que a cor é muito poderosa a partir do momento que você começa a usufruir desse conhecimento, a testar, você vai ver que vai ser maravilhoso, vai mudar muito a sua autoestima, a sua confiança, né, naquilo que você vai colocando nos seus looks. Você vai ter menos medo ali de arriscar com suas peças do armário, né? E se você quer destravar ainda mais, entender a sua paleta de cores, nunca mais ter nenhuma dúvida sobre como você vai escolher roupa, porque eu te digo, é muito ruim você tá ali no shopping vendo então a tendência é amarelo. Tá, será que com esse amarelo eu vou conseguir fazer alguma coisa no meu armário? Esse amarelo faz sentido pra mim mesmo? Não, eu prefiro um azul, então ok. Então, tem que ter, a partir do momento que você conhece a sua coloração pessoal, você sabe o que fazer com essa informação. Você tem acesso não só a sua paleta, como um dossiê de cores sobre você. Você tem acesso a todo o treinamento sobre círculo cromático, sobre o que cada cor representa na sua imagem, como você pode trabalhar essa imagem. Então, se você tem interesse em aprofundar ainda mais esse conhecimento, pode me mandar uma mensagem que eu te respondo, te mando o link e você começa imediatamente a descobrir as suas cores e a saber como movimentar esse negócio todo, tá bom? Que mais que eu tenho pra vocês? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguma questão, alguma pergunta?
Então é isso. Olha só, vocês viram que círculo cromático na mão, na frente do seu guarda-roupa, vai pra cima, começa, tá? Não tem melhor dia para começar essa mudança do que hoje. Não tem melhor pessoa para fazer essa mudança do que você mesma. Você vai ver que vai mudar o seu ar, vai mudar a sua energia para ir pro trabalho de manhã, vai mudar a sua autoestima na hora que você vai se olhar no espelho. E sem gastar um centavo, você já gastou, você já tá com a peça ali perdida no armário, não sabe o que fazer com ela. Então, tenta aproveitar ela aí pra você, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam sim usar muito mais cores, que você possa se divertir com essa construção do seu estilo, que você possa se divertir com essa construção de uma nova imagem, a imagem que você deseja tanto, tá bom? Então, quero agradecer vocês hoje por mais uma live. Na terça-feira que vem tem mais. Se você tem algum tema, alguma dúvida, ou alguma dúvida sobre as cores que ficou aqui, sobre como usar o círculo cromático, pode escrever nos comentários que eu vou te ajudar. Se você tem algum tema específico que você gostaria de ver aqui em uma das nossas lives, também pode colocar aqui embaixo, que a gente sempre vai transformando. A intenção dessa nossa reunião, dessa nossa live semanal, é fazer com que você saia daqui com conhecimento, que você saia daqui sabendo o que fazer, o próximo passo, e possa usufruir de todas essas ferramentas que a consultoria de imagem tem e pode fazer para te ajudar. Tá bom? Então, se você ainda não deu like, dá like nesse vídeo, compartilha aí com a sua amiga que precisa saber mais sobre cores. Sabe aquela amiga que tá sempre de preto? Manda essa live pra ela, tenho certeza que ela vai começar a experimentar, vai olhar com outros olhos, vai se animar aí pra fazer essa mudança também, tá bom? Então me segue lá no Na Essência da Moda, Instagram, @Na Essência da Moda, YouTube, @Na Essência da Moda Oficial, dá um like, deixa seu sininho ativado pra você receber todas as notificações das nossas próximas lives e dos nossos próximos vídeos, tá bom? Quero agradecer muito a presença de vocês hoje para mais uma live e até a próxima semana. Obrigada a todas. Tchau!